A paz do Senhor, povo de Deus. Está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos. Deus ele tem uma palavra para nós nesta manhã. Uma palavra, meus irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 até o 11. Vou ler aqui para a nossa meditação, amém? Os dias, meus irmãos, são trabalhosos. Os dias são de muita luta, trabalhosos os dias. E a gente tem que estar sempre estudando a Bíblia, lendo. Agora, meus irmãos, a gente não vem cair em certos tipos de ensinamento, né? Então o versículo 8 diz: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom se ficasse como eu, mas se não puder conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Meus irmãos amados, é uma vergonha que a gente vê por aí. Uma vergonha mesmo. Pessoas que é pastor pregando em cima dos púlpitos, né? Pregadores, pastores que pegam esse versículo para dizer que a pessoa pode se casar pela segunda vez. Já vi pastor mandando pessoas casar de novo se não pudesse conter. Baseado nesse versículo, meus irmãos. Que vergonha, né? Que vergonha. Vergonha porque esse versículo aqui não está mandando uma pessoa que se separou casar de novo. Não está mandando uma mulher que se separou casar de novo. Não está falando de um homem que se separou casar de novo. Jamais o apóstolo Paulo ele cometeria esse erro, né? Jamais. Jamais o apóstolo Paulo ele cometeria esse erro. Aqui o apóstolo Paulo está falando com os solteiros. Com os solteiros. Não é com quem casou e se separou, não. E aí, meus irmãos, por que eu tenho esse zelo de estar sempre falando tocando nesses assuntos? Porque a gente não vê se pregando isso, né? Nas igrejas por aí. A gente não vê os pastores pregando. Eles estão bem com seus casamentos, né? Eles estão bem, eles estão nem aí para casamento de ninguém. Não, ninguém vê eles tocar nesse assunto. Porque eles estão bem com o seu casamento. Mas são mandamentos aí que a gente tem que estar sempre falando. Porque, meus irmãos, se as pessoas não têm conhecimento e por qualquer coisa, daqui a pouco está se separando, dando carta de divórcio e casando de novo. Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, é uma vergonha o que se vê nos nossos dias. Pastores fazendo esse tipo de coisa, né? A gente vê logo a falta de amor que eles não têm. Porque prega qualquer coisa para o povo. O versículo deixa bem claro que esse mandamento aqui não é para uma pessoa que se separou, mas para uma jovem, pessoa que nunca casou. Glória a Deus. Já vi pastor mandando casar de novo, porque está escrito nesse versículo, se não pudesse conter que case, né? Mas aqui é para o solteiro, aqui não é para uma pessoa que se separou. Meus irmãos, já vi o pastor Abílio Santana dizendo assim: para os cavalos a gente dá capim. Eu já vi ele falar isso. Por isso que a gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia.
Por que ele falou isso? Porque os crentes não querem ler Bíblia. Por isso que ele fala isso. Eu já vi ele falar isso para os cavalos da capim. Eles pregam qualquer coisa para quem não quer ler Bíblia, não quer estudar a Bíblia, não quer ter um compromisso de verdade com Deus. Eles não estão nem aí, meus irmãos. Se você não quer ser enganado, você tem que estar sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Já veio o pastor Abel Santana falar isso aí. Então esse versículo aqui, ele não está se referindo a uma pessoa que se separou. Mas para quem está solteiro, é um mandamento para quem está solteiro. Não é para quem se separou, não. E aí muitas pessoas também têm dúvidas se o apóstolo Paulo, se ele permaneceu solteiro, ou se ele não arrumou mulher foi porque era separado. Não, foi uma decisão dele, né? O versículo 8 aqui, ele se põe no meio dos solteiros. Ele diz assim: digo porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficasse como eu. Então ele deixa aqui bem claro que ele nunca foi separado, nunca teve mulher, né? Ele quis ficar assim. Ele quis ficar assim. Vamos ler mais para frente aqui, meus irmãos. Mas se não que mas se não pode, conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então veja, meus irmãos, que esses ensinamentos aqui, ele se divide em duas partes. O apóstolo Paulo está falando de solteiro, no versículo 8, e depois ele começa também a ensinar para os casais. E ele diz: esse ensinamento não é nem meu, é do Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha aí para você que talvez está pensando em se separar. Talvez esteja aí pensando em pedir carta de divórcio. Essa é uma palavra para você nessa manhã. Não se separe do marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Esse é o apóstolo Paulo ensinando ao povo de Coríntios, e ele diz mais: esse ensinamento não é meu, é do Senhor. E aí, meus irmãos, é isso, a palavra de Deus, ele não ordena alguém se separar e sair por aí casando de novo, porque as igrejas estão cheias disso aí. Por qualquer coisinha, as pessoas estão dando carta de divórcio e estão casando de novo. Estão caindo na tentação do segundo casamento. Jesus Cristo, ele no capítulo 24 de Mateus e capítulo 25, Jesus, ele ficou muito assim, preocupado com os cristãos. A gente vê que ele fala muito na vigilância, né? Ele fala: olha, vigiai, vigiai, vigiai. Aí você vê ele falando disso o tempo todo, porque ele estava preocupado com os cristãos. Glória a Deus. Ele estava preocupado. E aí a gente vê pessoas que não estão vigiando nessa parte. Tem muitas pessoas que já estão aí no seu segundo casamento, não é? E aí os pastores, cadê eles? Não têm amor pelas ovelhas.
eles estão bem com seu casamento, então eles não querem saber do casamento de ninguém. É uns assuntos que você nem vê eles pregando, nem vê eles pregando. Porque, meus irmãos, se pregassem, então havia o temor. Se as pessoas vissem sempre o pregador pregando, o pastor, então haveria temor nas pessoas. Mas como as pessoas não veem ninguém pregando, então não há temor. Por qualquer coisa as pessoas estão ali querendo se separarem e casar de novo. Mas essas pessoas, meus irmãos, que têm enganado os servos de Deus, eles vão ter que dar conta diante de Deus dessas pessoas que estão nessa situação, casado aí pela segunda vez. Eles vão ter que dar conta. Por que vão ter que dar conta? Porque assumiram o cargo aí de pastores. Qualquer cargo que você assume, você agora se sente na responsabilidade de dar conta desse cargo para Deus. É por isso que Jesus falou na palavra: não quereis ser mestre, porque mestre é um só, a saber, o Cristo, e todos vós sereis chamados de irmão. Foi isso que Jesus falou na palavra. E aí a gente vê, né, o pessoal brigando por cargo, mas não tem dado conta assim do seu cargo. E Deus, ele vai cobrar naquele dia. Ele vai cobrar. Como, meus irmãos, que pastor tem a coragem de enganar as pessoas assim? Dizer, não, olha, casa de novo, que nem eu já vi. Esse versículo, ou aqui é o 8, não está mandando você que se separou casar de novo. Não está mandando. É um mandamento para solteiro. Amém? Então fica, meus irmãos, aí esses versículos aí para a sua meditação. E vamos ler a Bíblia. Porque já viu o apóstolo, o Abel Santana fala isso, para os cavalos a gente dá capim. Como quem diz, não quer ler Bíblia, não quer estudar a Bíblia, então a gente dá qualquer coisa para eles. É isso que ele quis dizer, né? Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que você não receba mais vídeo, né? Glória a Deus. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.